Bom, meus amigos, muito feliz em encontrar vocês aí mais um dia. Nós vamos para o nosso segundo estudo. Como vocês já sabem, nós estamos aqui com a proposta de estudar aquilo que a gente acredita, certo? Como igreja, como cristãos. Ontem, nós estudamos juntos aqui acerca das Escrituras, como que nós entendemos a Bíblia, certo? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o tema geral da Bíblia, que é o grande conflito. Então é muito importante que você acompanhe junto conosco. Você tem aí um papel, uma caneta ou a sua Bíblia junto com para acompanhar, né? Você pegar ali os versos, você anotar o que você acha interessante e também, é claro, se você tiver alguma dúvida, você já botar ali nos comentários para a gente e a gente vai estar, se possível, já respondendo aí no próximo estudo. Bom, meus amigos, eu fico feliz aí, nós temos a participação de alguns amigos nossos da Igreja Adventista de São Francisco, a Igreja Brasileira de São Francisco. Eles estarão aqui de vez em quando, se tiverem vontade de fazer uma participação especial, trazendo dúvidas. Se você quiser fazer parte conosco também, é só acompanhar aqui o canal e nós estaremos aí postando em breve aí o link para a comunidade. Você pode fazer parte também no WhatsApp, ter as conversas, conhecer a nossa igreja, será muito bem-vindo. O pessoal aqui tenta fazer de tudo para ser uma coisa bem orgânica, então vocês vão ver que a gente tenta não fazer uma coisa assim muito de apresentação. Nós vamos conversar aqui como amigos, né, acerca do nosso tema. Mas antes então de conversarmos, antes de começarmos o estudo, né, é interessante que a gente ore para que Deus esteja presente junto conosco. Então eu queria convidar você aí na sua casa, os nossos amigos, os que vão assistir mais tarde, os que estão ao vivo aqui com a gente, para nos inclinarmos, certo? E clamarmos ao Senhor para que o Senhor envie o Espírito Santo e que a vontade dele seja feita no dia de hoje. Oremos juntos. Grandioso Deus, nosso Pai amado, obrigado mais uma vez pelo teu amor. Obrigado mais uma vez pelas tuas sagradas escrituras e por tudo que o Senhor tem deixado para nós. Obrigado pelo teu plano. E hoje, ao estudarmos a tua palavra, pedimos que o Espírito Santo se faça presente conosco, nos ajude a ter entendimento da tua vontade, segundo o teu querer e não segundo o nosso. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, como o tema passado foi acerca das Escrituras, e como eu disse para vocês, o tema de hoje seria o grande conflito. Entendemos o que é o tema geral da Bíblia. Hoje separei bastante versos aqui para nós, então já fica com a sua Bíblia na mão. Eu pensei, olha, podemos colocar os versos aqui nos slides, mas eu pensei, não, o melhor é que a gente volte ao método antigo, tradicional, fazer o povo abrir a Bíblia aí em casa, certo? Porque nós estamos numa situação hoje em dia que tudo está tão moderno que ninguém tem nem coragem mais de abrir a Bíblia, é só o celular, é só a tela. Então para um pouquinho, certo? Para você que não está ao vivo, dá uma pausa no vídeo, confere, olhe com seus próprios olhos, marca na sua Bíblia, porque é diferente quando você marca, quando você vê a Bíblia, não é eu falando para você, é Deus falando contigo. Então é muito interessante que a gente tenha esse acompanhamento e esse estudo aí juntos. Bom, nosso estudo vai se iniciar falando a respeito do princípio, certo? Nós estudamos a respeito da Bíblia, a maneira como Deus se manifesta, a sua revelação, né, acerca das Escrituras, e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como tudo começou desde o princípio. Eu não vou entrar em detalhes mínimos, eu creio que a maior parte do povo que está acompanhando aqui já são pessoas que estudam a Bíblia, já são pessoas que conhecem a história em geral, mas é claro, para aqueles que têm mais interesse, nós estaremos postando aí mais tarde um estudo geral simples, né? O primeiro estudo para quem nunca estudou a Bíblia acompanhar junto, mas hoje estaremos aí trazendo um assunto um pouquinho mais focado, um pouquinho mais aprofundado acerca do princípio. Eu queria convidar vocês a abrirmos juntos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso bem conhecido, certo? Em Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse é um texto muito comum que nós lemos na introdução de Gênesis, fala a respeito do princípio, da criação. Nós vemos aqui, nós não sabemos a diferença, a quantidade de tempo que há entre o verso 1 e 2. Existem diversos estudiosos que fazem diversas suposições a respeito de o que é o princípio, certo? E em que ponto do princípio fala a respeito do princípio da criação e não do princípio da eternidade. O que existe? Se Deus é eterno, existe uma eternidade antes da criação da terra.
E ali diz que, neste princípio, a terra, porém, era sem forma e vazia. O processo de criação não havia sido começado. Então, o pessoal tenta trazer especulações de quanto tempo teria durado desde o momento em que Deus teria criado todo o universo até o momento da obra da criação específica da terra. Então nós vemos aqui que também o Espírito Santo ele pairava por sobre as águas. Esse verbo pairar, certo? Ele é o mesmo utilizado no hebraico especificamente para animais. Por exemplo, quando a águia ela paira sobre o ar, né? Ela plana, certo? Essa planada, a pairar, certo? É o mesmo verbo que é utilizado para o Espírito de Deus, como se ele estivesse ali presente como um ser e não como uma força. Mas hoje eu não quero focar muito em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é um texto que eu aconselho a todos a com carinho estudar, entender mais a respeito da criação, mas há também outros versos, outros capítulos da Bíblia que falam da criação, além de Gênesis. E eu gostaria muito de focar com vocês o texto de João capítulo 1. Então nós vamos abrir lá no Evangelho de João. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Espero que todos aí estejam acompanhando. O pessoal não fique com sono, né? O bom é que quem está assistindo mais tarde dá para dar uma acelerada aí também. Nós vemos aí João, capítulo 1. Vou procurando aqui. Achamos aqui juntos. Em João capítulo 1, nós vemos que de todos os evangelhos, João é aquele que se diferencia um pouco, porque o discípulo ele tenta focar não só na história do evangelho, a tentar descrever aquilo que aconteceu na vida de Jesus, mas ele tenta descrever sobre quem é Jesus antes mesmo da sua encarnação aqui na Terra como homem. E é muito interessante que ele fala assim, ó, no princípio, da mesma forma que o Gênesis inicia, nós vemos aqui João, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. É muito interessante que essa é uma parte da cultura judaica. Quando há algo muito importante nas suas mensagens, nós conseguimos ver um certo padrão de repetição, porque o autor ele quer dar ênfase em algo que é importante. É muito interessante a gente analisar isso aqui. Diversas vezes ele repete que aqui nós temos dois sujeitos, ele não está falando a respeito apenas de um. Todos sabemos que nós falamos que Deus é somente um, mas a Bíblia apresenta que a palavra Deus, certo? Ela é uma palavra no plural, na verdade, Elohim no hebraico, e ele é um plural como eu posso dizer para vocês, ele é um plural absoluto, como se fosse a administração ou o conselho, certo? Ou, por exemplo, assim, a liderança. As palavras que eu falei aqui, elas são palavras singulares, mas mesmo assim elas falam a respeito de um grupo. Então a palavra Deus, na verdade, é como se fosse a liderança, a administração, o conselho, a divindade, mas a divindade bíblica, na qual nós cremos, ela é representada por três indivíduos, que seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui nesse momento, nesse verso, nós vemos que ele dá ênfase no verbo e Deus. Prestem atenção de novo no verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma boa pergunta, sabe? Eu vou falar aqui com o André, né? Essa é uma boa pergunta, sabe, André? A gente tá brincando aqui, alguns vão pegar a referência aí. Então, a brincadeira é a seguinte: quem será que foi o autor da criação? Nós falamos muito como quem que fez todas as coisas? Foi Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Você já fez essa pergunta? Se os três fizeram um plano, mas um deles colocou a mão na massa, um deles fez a obra. É como se eu chamasse dois amigos, a gente fizesse um esquema e falasse, olha, vamos fazer um projeto assim, essa tá certo. Você começa, vai lá e põe o material lá no lugar, já faz tudo e a gente banca, a gente manda a conta, a gente faz alguma coisa, né? Mas quem colocou a mão na massa foi Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Se você fosse para escolher um, qual você iria dizer? A maioria das pessoas pensa que Deus Pai foi aquele que colocou a mão na massa. E aqui na Bíblia a gente vai começar a ver essa resposta respondida. Então, nós vamos observar aqui juntos
que toda a criação, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De novo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas neste mundo foram criadas pelo verbo, certo? Essa figura do verbo que João aqui descreve. E aí ele continua falando a respeito do verbo. A vida estava no verbo e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, não é o João que escreve, é João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é o verbo também, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, do verbo. Ele não era a luz, o João, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, que é o verbo, a saber, a verdadeira luz que vinha no mundo e que ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, de novo ele repete isso diversas vezes, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É muito bonito porque a gente vê aqui que Deus esteve presente, o Criador esteve aqui, certo? E as pessoas não o reconheceram. Aquele que criou todo ser, aquele que criou toda a natureza, aquele que fez todas as coisas, ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que reconheceram o verbo, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, se você crê no nome do verbo, você é filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, então, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é uma passagem que eu acho muito bonita. Fala a respeito de Cristo Jesus. Sim, Cristo Jesus foi aquele que colocou a mão na massa, foi aquele que fez a criação, foi aquele que fez a separação entre as águas, foi aquele que, quando disse, as coisas se fizeram, aquele que criou todos os animais, aquele que criou todas as plantas, aquele que criou Adão e Eva e formou Adão e depois, através da sua costela, formou a Eva, formou o primeiro casal, esteve presente, foi ele que conversou com Adão, certo? Quando Adão pecou, ele perguntou: onde estás, Adão? Nós vemos que é interessante que nós não temos muito essa visualização, mas quem estava acompanhando o ser humano durante todo o processo da criação, quem estava aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, foi Jesus Cristo. E essa talvez seja uma das maiores revelações que nós podemos encontrar na Bíblia. Jesus Cristo é o Criador. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. E nós vemos aqui em 1 João que o princípio foi feito por intermédio dele. Mas a Bíblia também revela Cristo Jesus como o primogênito. E nós vamos observar um pouquinho sobre como isso funciona. Será que muitas pessoas se perguntam, Jesus em algum momento foi criado? Por que Jesus é chamado de o primogênito? Certo? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Certo? Eu já fiz até uma marcação aqui para ficar mais rápido. Então nós vamos abrir a Bíblia juntos em Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1, e eu gostaria que você acompanhasse. Lembrando que o autor de Hebreus é Paulo, o apóstolo, né? O apóstolo Paulo é ele quem escreve aos Hebreus essa carta. Então nós falamos a carta de Hebreus. Continuamos então no verso 1, onde ele faz a introdução da carta. Havendo Deus, outra hora no passado, falado de muitas vezes ao povo, e de muitas maneiras, aos seus pais, através dos profetas, e também através de tantas outras formas. Deus falou conosco através de com o povo de Deus, né? Não conosco, mas com o povo de Deus no passado. Ele falou através de visões, ele falou através de sonhos, ele enviou os anjos, ele também conversou com o povo a respeito, com os profetas e mensageiros, e também nesses últimos dias, né, no que vem os últimos dias de Paulo, de quem está escrevendo a carta, ele diz: nesses últimos dias nos falou também pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Porque a gente fala que este mundo pertence a Cristo, ele foi dado a Cristo, ele comprou com o preço do seu sangue, pelo qual também fez o universo. Esse é o mais incrível.
Jesus Cristo não foi o que fez apenas o mundo, o planeta Terra aqui. Não foi apenas o que fez eu e você, não foi apenas o que formou a atmosfera, a água, as plantas, mas aqui diz que ele também é o criador de todo o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, falando de Deus. Então ele se nós queremos saber, porque a Bíblia fala que ninguém pôde vir a Deus, certo? Até mesmo os anjos tapam o seu rosto diante da presença de Deus, os querubins cobrem o seu rosto diante da presença do Pai. E Cristo Jesus é aquele que expressa toda a imagem de Deus, ele que mostra todo o seu caráter, é o que é a forma visível, né? Não uma forma, mas é aquele que representa todo o caráter de Deus. Então eles são dois personagens não, mas duas pessoas diferentes, certo? Mas aqui o Filho é aquele que apresenta toda a sua majestade, todo o caráter de Deus. E ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como nós vemos lá no princípio, se ele disse, haja luz e houve luz, se ele disse que há separação entre o firmamento e assim aconteceu, ele também é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É ele quem sustenta eu e você, é ele quem sustenta toda a natureza, é ele quem sustenta a vida. E depois de ter feito a purificação dos pecados, quando ele morreu na cruz, né, ele sentou-se então, a gente vê que ele ressuscita no terceiro dia e ele vai então aos céus, ao encontro do Pai, onde ele assenta-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então é interessante que aqui diz que ele foi superior aos anjos e herdou um nome mais excelente do que eles. E aqui, algumas pessoas compreendem diferente a partir do verso 5, mas eu gostaria de mostrar para vocês a nossa compreensão, certo, a respeito da Bíblia e onde que ela está baseada, quais são os versos bíblicos que baseiam para toda essa visão de um grande conflito. Em algum momento da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram uma conversa que a nenhum dos anjos foi permitido estar dentro desta conversa. Porque até mesmo ele diz assim no verso 5, pois a qual dos anjos eu disse jamais, tu és meu filho e hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Algumas pessoas, é como se de alguma maneira Deus, o verbo e Deus tivessem em algum ponto conversado sobre você vai ser o pai, eu vou ser o filho, certo? Nós vamos fazer esse acordo, certo? Eu vou gerar você entre os homens, né? Farei-lhe como homem para estar entre os homens. E ele diz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, certo? Ele diz que todos os anjos de Deus devem o adorar. E aí algumas pessoas entendem que aqui Jesus Cristo ele é apresentado diante dos anjos. De alguma forma ele lembra de algum momento em que Deus apresenta o primogênito diante dos anjos. O mais interessante é que o entendimento na palavra do hebraico nem sempre primogênito tem o mesmo significado. Quando nós falamos a palavra primogênito, muitos pensam que primogênito fala a respeito de um primeiro filho. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do André de novo, o André que está aqui do meu lado, o André já é pai, eu ainda não, mas ele tem a Lúcia seria a primogênita da linha dele, seria a primeira filha, certo? Mas a palavra primogênito ela não se refere somente a isso, certo? Eu aqui com a ajuda da nossa tecnologia aqui, da AI, de toda as pesquisas, eu pesquisei aqui juntos. Eu quero porque é neutro, né? ChatGPT não vai defender a minha igreja ou a sua, mas eu perguntei aqui, segundo o hebraico e o grego, qual é o significado da palavra primogênito, certo? E eu gostaria aqui de trazer aqui para vocês o significado da palavra primogênito. Só procurando aqui, mais uma vez, é o seguinte. O termo primogênito, do grego protótokos, pode ter diferentes significados nas escrituras. Uma ordem de nascimento, realmente, o termo primogênito ele pode ser utilizado para um filho nascido primeiro em uma família, primeiro filho nascido na família, e também pode significar preeminência ou posição de honra, um título que denota supremacia ou autoridade. E nós vemos aqui que em diversos momentos Deus fala a respeito da proeminência de Cristo. E até mesmo, por exemplo, Davi,
é chamado de primogênito, né? Deus fala que fará dele um grande primogênito entre todas as nações, e Davi não era o primeiro filho de Jessé. Então nós vemos aqui a Bíblia nem sempre retrata o primogênito como primeiro filho, mas a respeito de importância também, de colocar acima de tudo, de colocar como prioridade, como tudo vem de primar, né? De priorizar algo. Então o primogênito é aquele que está no topo de alguma coisa. Então a gente vê aqui que ao introduzir o primogênito no mundo, ao introduzir Jesus Cristo no mundo, ele pede para que todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quando aos anjos ele diz que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, que é Jesus Cristo, ele diz assim, olha, o próprio Pai fala isso acerca de Cristo Jesus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. É muito interessante porque aqui você vê o próprio Pai reverenciando a Cristo Jesus e dizendo, ó Deus, o teu trono é para todo sempre. É muito bonito porque você não pensa que Deus em algum momento vai reverenciar alguém dizendo, ó Deus, certo? Mas ele faz isso diante do Filho, que cetro de equidade é o cetro do teu reino. É muito bonito essa passagem onde nós vemos a divindade de Cristo Jesus, a reconhecimento de que ele é eterno. Nós vimos também lá em João, que no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, não foi o verbo foi criado por Deus. O verbo estava com Deus desde o princípio. Aqui chama ele de o primogênito quando ele é apresentado diante dos anjos, e os anjos então devem o adorar. E o mais interessante é que, estudando na Bíblia, em outras passagens, os anjos, quando Daniel, por exemplo, ou outras passagens quando os discípulos viram um anjo e se ajoelharam diante do anjo, o anjo falou, até João mesmo em Apocalipse, se ajoelha diante do anjo mensageiro, e o anjo fala, Deus, levante, porque eu sou teu conservo, adora somente a Deus. Então nós vemos aqui que os anjos, eles têm a adoração, né? Eles adoram a Cristo Jesus também, reconhecendo a sua divindade e ele como Deus. Mas se isso não bastasse, se você ainda tem alguma dúvida, quem sabe, talvez isso seja uma interpretação de texto do Jader, então eu gostaria de abrir mais um texto da Bíblia que fala a respeito da eternidade de Cristo Jesus. Eu queria abrir junto com vocês em Colossenses capítulo 1. Acompanhe aí junto na Bíblia. Nós vamos para Colossenses, fica antes de Tessalonicenses, depois aqui de Filipenses e Efésios. Nós vamos para Colossenses capítulo 1 e eu vou ler com vocês o verso 15 ao 17, certo? Se você ler ali, se você tiver com a Bíblia na mão, você vai ver que tem um subtítulo antes do verso 13, que fala a excelência da pessoa e da obra de Cristo, ou seja, esses versos aqui, dentro do contexto, estão falando a respeito da pessoa de Cristo. E nós vemos agora no verso 15, este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subside. Então é muito bonito, tudo subsiste, né? É muito bonito quando você vê aqui falar da eternidade de Cristo Jesus. Ele é o primogênito, não de ser o primeiro filho, mas sim o primogênito porque ele é o mais importante. Ele é o maior em excelência, ele é aquele da qual nós damos a maior atenção. A Bíblia é sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus é sim nosso Deus, Cristo Jesus é sim nosso Criador. Ele não é somente aquele que morreu por nossos pecados, mas ele é também aquele que gerou a vida, aquele que criou cada uma das coisas desde o princípio, aquele que disse e tudo se fez. É muito bonito quando observamos isso dentro das Escrituras e entendemos mais sobre quem é o nosso Salvador. Continuando, mas então, vendo essa apresentação de Cristo, quando Cristo se apresenta diante dos anjos, e os anjos então o reconhecem e se ajoelham diante dele e o adoram, algo acontece que é fora dos planos de Deus. A pergunta é, mas Deus não controla todas as coisas com os seus planos? Deus não tem o controle sobre tudo? E a questão é, não. Deus não queria que nós fôssemos simplesmente robôs. Deus queria, de fato, relacionamento.
Deus criou seres que são capazes de ter escolha até mesmo diferente da sua própria vontade. Eu e você, por exemplo, embora tenhamos a vida provida por Deus, embora sejamos suas criaturas, embora sejamos pó da terra e não tenhamos importância alguma, nós vemos aqui algumas pessoas participando aqui, pronto, já. Mas continuando então, nós vemos que Cristo Jesus, certo? Voltando a respeito de nós, mesmo nós sendo criatura, mesmo sendo pó da terra, mesmo sendo quem somos, Cristo Jesus concedeu a cada um de nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade concedeu a nós, criaturas, o direito de livre-arbítrio. Podemos escolher seguir a sua vontade ou não. Deus quer um relacionamento genuíno e não um relacionamento forçado. É como um relacionamento de pai e filho. Nós não desejamos que obrigar os nossos filhos a amar ao pai ou à mãe. Não há como obrigar o amor. O amor real, ele é genuíno. O amor real, ele surge naturalmente. Ele é o desejo de fazer algo por quem é amado. Você é apaixonado talvez por sua esposa, por seu filho, você faz tudo por alguém porque você quer e não porque é a sua obrigação. É diferente. O amor de um pai que quer fazer tudo pelo filho porque o ama e o amor, digamos, não sei se seria nem a palavra amor, mas a obsessão de um pai que tem que fazer as coisas apenas por obrigação, mas que está cansado de tudo. Não é o mesmo sentimento. E da mesma forma, Deus queria ter esse sentimento genuíno de amor por sua criação. E nos deu essa liberdade. Então, de alguma forma, no meio da criação, como estávamos falando, quando Cristo Jesus foi apresentado diante de todos os anjos como Deus, um dos anjos ficou confuso. Talvez porque eu tento criar uma possibilidade, eu fico pensando, porque muitas vezes a gente julga a Lúcifer, mas eu fico pensando como que Lúcifer devia ter pensado. É interessante que a Bíblia descreve que Deus Pai, na sua magnitude, no seu brilho, no seu esplendor, nenhum dos anjos podia ver a sua glória. Todos os anjos tinham que cobrir a sua face. Mas a Cristo Jesus foi aquele que desceu entre os anjos. E ele foi feito a imagem de Deus para que os anjos o contemplassem. E Deus Pai, então, apresenta, introduz ali Jesus Cristo diante da criação e diz, eu quero que todos o adorem. Eu quero que todos adorem o Verbo. E naquele momento era estranho para ele o fato dele também ser um líder, a questão de que ele pensou, mas por que não pode ser eu? Por que eu não faço parte desses planos? Eu quero ser tão grande quanto Deus. Eu quero estar entre a divindade. Eu quero ser como o Verbo. E nós vemos isso no próprio verso bíblico. Eu gostaria de ler junto com vocês o livro de Isaías, capítulo 14, no Antigo Testamento, certo? Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao 14. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. De alguma forma, existia um ser que antes da sua queda já debilitava as nações, aonde ele estava. E ele continua dizendo aqui, verso 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é um texto que retrata a respeito do desejo que havia no coração de Lúcifer. Lúcifer era aquele que queria estar nas alturas acima de todos os anjos, das estrelas de Deus, e queria ser exaltado, semelhante ao Altíssimo, ser igual, semelhante. E a gente vê que infelizmente, isso foi destruindo ele aos poucos. Há outros versos que complementam a respeito disso que acontecia dentro do coração de Lúcifer. Gostaria de acompanhar com vocês um pouco além de Isaías. Você vai passar Isaías, vai passar Jeremias e vai chegar em Ezequiel, capítulo 28. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, onde nós vamos ler um pouquinho mais acerca de Lúcifer a partir do verso 12. Eu quero que vocês entendam que aqui nós estamos falando a respeito de profecia. Eu não quero tirar um texto fora de contexto. Aqui essa profecia fala a respeito do rei de Tiro. Mas muitas vezes na profecia, o profeta ele é iluminado para usar figuras de ilustração para falar a respeito de outra coisa. Assim como ele fala sobre o cordeiro
o sangue do cordeiro, ele não está falando do sangue de um animal, mas ele está falando de Cristo Jesus. Assim como ele fala sobre a noiva, a noiva de Cristo Jesus, como a sua igreja, representando a mulher, representando a igreja, certo? Então nós vemos que algumas vezes há certas simbologias que são usadas para outros contextos. E nós vamos ler o texto aqui e verificar que realmente está falando a respeito de Lúcifer. Prestem atenção comigo a partir do verso 12. Diz assim, Deus fala então com Ezequiel, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ou seja, aqui está falando de alguém que é o símbolo da perfeição, que é cheio de sabedoria e que é muito belo. Verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Bom, nós sabemos que a Bíblia fala que o único que estava dentro do Éden era Adão. Após o pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Então, talvez venha à mente aí um homem que é perfeito, cheio de sabedoria e é belo, e estavas no Éden. Será que o texto fala a respeito de Adão? Mas vamos continuar lendo. Diz assim: de todas as pedras preciosas te cobrias. E aqui há uma lista de pedras: o sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, se fizesse os engastes e ornamentos. E aí algumas pessoas falam assim: por que essa lista de pedras preciosas? Ela tem um significado? E a resposta é sim. Se você for no Antigo Testamento, quando lemos a respeito do santuário, vemos que todas essas pedras eram as pedras que eram utilizadas pelo sumo sacerdote. Ou seja, era alguém que era como se fosse o sacerdote de Deus, o representante divino, certo? Então aqui diz que esse que era belo e perfeito estava no Éden e que tinha a função de sacerdote. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. É nesse ponto que nós vemos que o texto não se refere a Adão. Nós estamos falando de um querubim, de um anjo da guarda ungido. Um anjo que estavas no Éden, que era o símbolo da perfeição, era cheio de sabedoria e beleza. Ele estava também no Éden, certo? Desde o princípio. Ele foi como se fosse um guardião, um sumo sacerdote, responsável, né, de compartilhar aquilo que vinha de Deus. Ele era perfeito, do verso 15, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Iniquidade é como se fosse rebeldia, é ir contra a linha, ir contra a regra, ir contra o padrão. Iniquidade é a quebra da lei, certo? Então, em algum momento, este anjo desejou ir contra a lei de Deus. E continua dizendo assim: na multiplicação do teu comércio. Na Bíblia nós vemos que muitas vezes essa questão de multiplicação do comércio não é só questão de vendas, mas é quando nós vendemos uma ideia. Muitas vezes eu tenho uma ideia no meu coração e eu compartilho essa ideia com diversas pessoas até que isso cresça muito no meu coração. Por exemplo, quando eu estou revoltado contra uma liderança da empresa, eu falo assim: olha, eu poderia ser um líder melhor. Eu começo a comentar com as pessoas: olha, você já viu como é que fulano não governa tão bem? Eu poderia ser melhor, eu poderia fazer melhor, eu poderia fazer isso. E cada vez que eu vou comentando mais isso com pessoas à minha volta, debilitando as nações à minha volta, isso vai crescendo e tomando meu coração. Então aqui diz: na multiplicação do comércio de Lúcifer, da sua ideia, se encheu o seu interior de violência. Então, a partir do momento em que ele desejou, nós já lemos lá atrás, né, que ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, dizendo: eu posso ser como o Verbo, eu posso ser semelhante ao Altíssimo, eu posso estar lá em cima, eu posso ser um bom líder a todos vocês. Isso foi crescendo no seu coração até encher o seu interior de violência. E então ele pecou, pelo que Deus o lançou profanado fora do monte de Deus, e fez ele perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis tipus, para que te contemplem. É muito interessante que fala a respeito da queda
de Lúcifer, né, que ele foi colocado perante todos os outros reis, os outros representantes ali, para que eles pudessem ver de fato qual era o seu caráter, qual era a sua intenção contrária à vontade divina. Então nós vemos aí o final, né, do que acontece com Lúcifer. Então Lúcifer, há mais detalhes dessa revolta e como ela aconteceu em Apocalipse capítulo 12. Eu gostaria de pular com vocês para o final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 9. Sei que até aqui já são versos bem conhecidos, que nós geralmente utilizamos nos estudos bíblicos, com um pouquinho mais de profundidade naquilo que é escrito, mas nós vamos ainda aprofundar um pouquinho mais. Então, continua aí focado no estudo para você chegar à conclusão aí, você entender como tudo isso já foi revelado nas próprias escrituras e como faz parte de um grande contexto. Então nós vemos aqui, Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 9, diz o seguinte: houve peleja no céu. Então não foi simplesmente uma conversa onde Lúcifer simplesmente viu que estava errado e Deus mandou ele embora. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E também lutaram o dragão e os seus anjos. Interessante isso. É como se houvesse uma divisão no céu. O dragão ele conseguiu convencer outros anjos a pelejarem contra Miguel e os seus anjos. Então houve uma divisão no céu. E diz assim: todavia não prevaleceram e nem mais se achou no céu o seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, lá do Éden, né, aquele que era para ter auxiliado como sacerdote de Deus, mas na verdade foi aquele que trouxe engano a Adão e Eva, certo? Esse que se chama diabo e Satanás, certo? A palavra Satanás significa acusador, aquele que acusa. Então, de algum momento, nós vemos aqui que a palavra Satanás não é um nome, certo? As pessoas às vezes acham que o nome, o nome dele era Lúcifer, certo? Mas a partir do momento ele foi reconhecido como diabo, certo? E ele foi chamado de Satanás, ele ganhou o título de Satanás. Assim como Jesus tem o título de Cristo, Messias, o diabo, o Lúcifer, né? Ele recebeu então esse título de Satanás, o acusador. Então significa que ele acusa alguém de algo. Ele acusa Deus de não ser justo. Ele acusa Deus e a sua lei de não serem dignas, de que ele poderia ser maior, ele poderia trazer um governo melhor que o governo de Deus. E ele então entra em guerra, até o momento em que ele é expulso do céu. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então nós vemos ali que ele não estava só, como a gente viu no comércio, né, quando ele começou a espalhar ali aquilo que ele poderia ser um líder melhor. Houve então, a gente vai estudar mais tarde aí nas escrituras, houve 1/3 dos anjos, né, aqui a Bíblia mesmo diz, 1/3 dos anjos acompanhou Lúcifer neste pensamento, se rebelou contra os céus. Então foi uma grande guerra que aconteceu para que eles fossem então expulsos. É interessante a gente entender. Então nós temos esse processo, nós estudamos aí a respeito do princípio, como houve o princípio, como houve uma eternidade antecedente aí à criação do planeta Terra. Nós entendemos então que Cristo é o primogênito, não de ser o primeiro criado, mas sim de que ele é o mais importante entre toda a criação. Ele é aquele que é o Criador, ele é antes de toda a criação. Ele foi, através dele, todas as coisas são mantidas, certo? E a gente viu no hebraico, a palavra primogênito nem sempre se refere a uma ordem cronológica, mas sim também como aquele de maior importância. Nós entendemos então a respeito do conflito, estudamos Isaías, Ezequiel e Apocalipse e vimos que quando Cristo então é apresentado como Deus e os anjos de Deus são então, Deus Pai ordena que todos os anjos adorem a Jesus nos céus, então nós vemos então que surge em algum momento uma confusão, né, um conflito na mente de Lúcifer, e Lúcifer então decide se rebelar, porque ele também, como um anjo, ele tinha seu livre-arbítrio, ele tinha a capacidade de discordar de Deus. É claro, como eu disse, esse é um mistério que poucos entendem, e embora ele tenha todo um tempo de misericórdia, ele mesmo assim quis então iniciar uma guerra nos céus contra Deus Pai. E é ali nesse momento que ele então é expulso, certo, dos céus e é enviado para a terra. E por fim nós vemos aqui, né, que por que os seres humanos então são envolvidos nisso?
Quando Lúcifer ele é expulso do céu, ele espalha a sua rebelião aqui em nosso mundo. Quando nós vemos o engano que ele espalha aí entre Adão e Eva, certo? Quando ela come do fruto, como a gente fala, o fruto não tinha poder algum. O fruto, na verdade, só era um sinal de aliança, um sinal de confiança entre o ser humano e Deus. A partir do momento em que o ser humano decidiu acreditar em Lúcifer, ele escolheu o seu lugar dentro do conflito. Foi ali naquele momento onde Adão e Eva colocaram em dúvida, será que, eu acho que talvez Lúcifer possa estar certo e Deus seja ruim. E é nesse momento, então, que eles pecam e precisam ser afastados da presença de Deus, não porque Deus quer destruir o ser humano, mas é porque a perfeição de Deus, a sua perfeição, ela destrói todo o pecado à sua volta. E então Deus tem que esconder a sua face de nós. Eu gostaria de acompanhar com você em Isaías capítulo 58, onde nós vemos o porquê que Deus não conversa com o novo. Perdão, 59. Isaías capítulo 59, no verso 1, diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que ele não possa nos ouvir. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os nossos pecados são aqueles que nos impedem de enxergar a grandiosidade de Deus. Não porque os pecados em si nos cegam, mas porque Deus, em sua sabedoria, ele se afasta da sua criação para que não a destrua. Ele dá a obra de misericórdia, ele dá o direito de redenção e ele oferece salvação à sua criação, mais uma vez, para que eles possam mais uma vez viver juntos durante toda a eternidade. Esse é o plano de Deus, para que nós tenhamos um futuro ao lado dele. Então, tragicamente, as sementes da controvérsia, que havia começado no céu, lançam suas raízes, então, no planeta Terra. E o mal, nós vemos a partir daí que o mal ele não se origina, então, com Deus. É aquele que ama a justiça e aborrece a iniquidade. Ele não pode ser acusado diante da miséria do mundo. Satanás, que é o anjo caído, o acusador, ele sim que é o responsável pela crueldade e o sofrimento que existem hoje. Então, nós precisamos entender que há um processo de julgamento. Muitas vezes nós não entendemos. O universo inteiro ficou com dúvida. Porque eu quero que você entenda que até aquele momento onde houve o conflito no céu, não existia mentira. E Lúcifer era um dos braços direitos de Deus. Era aquele que era seu mensageiro. Talvez o anjo de luz, reconhecido por sua grandeza e talvez amado e respeitado por tantos outros de seus colegas. A questão é, será que Lúcifer estava certo? Todos ficaram com dúvida. Todos ficaram pensando, será que Deus é bom? Será que Deus é mau? Até nós hoje. Muitos pensam, Deus é mau. Como pode haver um Deus e permitir toda a crueldade que existe hoje? Como pode haver um Deus e permitir que isso aconteça? Nós constantemente julgamos a Deus. Nós constantemente colocamos Deus num local onde todos os holofotes estão focados nele e nós colocamos assim, será que o caráter dele é bom? Será que Deus de fato é justo? Essa talvez seja a maior dúvida de todo o universo, inclusive da humanidade. E nós vemos que Deus estende esse cenário, não é só a humanidade que entra em dúvida, mas todos os seres criados, todos os anjos, né, de alguma forma sentem uma dúvida. E a gente vê que há um julgamento celeste, há algo que acontece no céu, onde Deus está sendo julgado e ele decide expor quem ele é e trazer uma comprovação do seu caráter diante de todo o universo, para que todos possam saber quem verdadeiramente ele é e quais são as suas virtudes e o seu verdadeiro caráter. Então nós vemos um pouco disso em Jó, capítulo 1. Gostaria de que vocês abrissem a Bíblia junto comigo, no livro de Jó, certo? Antes de Salmos, nós vemos aí o livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 6. Nós vamos ler Jó, capítulo 1, versos 6 ao 9, que diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, certo? O acusador. E então perguntou o Senhor a Satanás, de onde você vem? E Satanás, o acusador, responde a Deus e diz, de rodear a terra e passar por ela. Ou seja, ele não está mais na terra, é algum lugar fora da terra. Eu estava rodeando a terra, passei por ela e agora vim para cá. E perguntou ainda o Senhor ao acusador, você observou meu servo Jó?
porque não existe ninguém, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu o acusador ao seu senhor, ao Senhor Deus: porventura Jó realmente teme a Deus? Acaso você não cerca a ele, concebe a ele a sua casa, a tudo quanto tem? Ele coloca de novo a dúvida: será que alguém adora realmente a você? Será que realmente é pelo seu caráter ou é porque você deu algo grandioso para ele? Entende? Aí é um pequeno episódio, um pequeno vislumbre de alguma coisa que acontece no céu que as escrituras nos mostram. A escritura não fala muito a respeito disso, mas nós conseguimos entender que há algo que acontece, que não é só os seres humanos que estão no meio dessa grande trama, desse grande conflito, mas sim existem algo além, é o universo inteiro, todos os anjos e todos os outros mundos, certo? Como de alguma forma eles estão ali no meio desse grande conflito. Eu gostaria de ler junto com vocês também o texto em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 9, onde nós conseguimos entender também essa visão maior, né? essa cosmovisão muito maior que não remete só à Terra, mas a todo o universo. Então nós vamos juntos à carta de Coríntios, certo? Em 1 Coríntios, vamos juntos lá. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 4, verso 9, diz o seguinte: aqui o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque para que nos tornemos espetáculo ao mundo, certo? Algumas versões diz assim: para que nos tornemos espetáculo ao universo, tanto a anjos como a homens. Então, de alguma forma, tudo aquilo que acontecia com os profetas, com os discípulos, tudo aquilo ali foi colocado como se fosse um espetáculo, como se fosse um grande Big Brother, né? Onde todos tivessem acesso ao que está acontecendo, tanto homens quanto anjos. Nós vemos também em 1 Coríntios, no capítulo 10, vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 10, verso 31, diz o seguinte: onde o apóstolo Paulo fala, então, portanto, né? Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para a glória do nome de Deus. Por quê? Porque é o nome de Deus quem está aqui está em julgamento. O universo inteiro observa a Deus para saber de fato se ele é justo. É por isso que Deus pede para todos a sua criação, né? Que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. Nós falamos que seja feito para a honra e glória do nome de Deus. Quando nós falamos isso como igreja, é porque reconhecemos que as nossas ações dão prova do caráter de Deus. Porque quando nós somos colocados em contemplação com a palavra de Deus e em relacionamento com o Senhor, nós somos transformados. E a nossa transformação é testemunho do caráter de Deus. A nossa transformação é testemunho de quem Deus realmente é e do poder de transformação, da misericórdia e de tudo aquilo que Ele faz por nós. Então, no momento em que eu perdoo o meu próximo, no momento em que eu amo o meu próximo, eu mostro ao universo todo a transformação que Deus e o seu amor podem fazer na minha vida. A transformação o que é de fato as virtudes que Deus nos mostra e nos ensina. E por isso que Deus convida a sua igreja para que tudo que a igreja faça seja para a honra e glória do seu nome. É fantástico porque é um cenário muito maior. Muitas vezes nós observamos aqueles que dizem, muitas vezes a gente fala que é cristão, mas a gente enxerga apenas o cenário da cruz. E a gente crê que a Bíblia só fala a respeito do sacrifício de Cristo Jesus e que o importante é a gente ser salvo e que o centro da Bíblia é o ser humano. E essa não é uma verdade. O centro da Bíblia é Deus, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. E nós vemos que o contexto desse grande conflito, o grande conflito que há entre quem é Deus e a sua vontade para a nossa vida, não engloba só os seres humanos, mas todo o universo, toda a criação, muito, muito além de mim e de você. É por isso que falamos, não somos nada diante da presença de Deus. E que tudo coopera, né, para o bem daqueles que creem em Deus, tudo coopera também para que tudo seja desenhado para provar o caráter de Deus para toda a criação, para todo o universo. Nós continuamos aqui entendendo que a salvação da humanidade ela achava-se em jogo durante o ministério e a morte de Cristo, pois ele veio para oferecer a vida para a remissão dos nossos pecados. E ao fazer isso, ele vindicou o caráter, a lei e o governo do Pai,
contra os quais Satanás lançou falsas acusações. Então nós vemos assim que a prova da morte de Cristo Jesus, a sua vida, provava a todos, embora Lúcifer, a Satanás, com todos os seus planos, toda a questão do falso sistema religioso que existia na época dos fariseus, toda aquela ideia da religião ser dura, da religião ser contra, não ter misericórdia, da religião ser fria, da religião ser exclusiva. Nós vemos que Jesus Cristo quebra todo esse padrão. Ele veio para vindicar e dizer, não é isso. O caráter de Deus é muito mais. Certo? A virtude que Deus quer nos ensinar, ela é muito mais. O verdadeiro amor pelo próximo vai muito mais além. A lei, ela é perfeita. A lei de Deus, ela é feita, mas ela é feita para o próprio amor. O cerne, o centro da lei é o amor. É por isso que Jesus mesmo fala assim que os 2 grandes mandamentos, né, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E destes 2 dependem toda a lei e os profetas. Tudo que foi escrito, desde os 10 mandamentos a todo o testemunho dos profetas, tudo aquilo que foi escrito e deixado para mim e para você, as escrituras, tudo isso aqui, ele é baseado no amor. Ele é baseado em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Entender que o amor vai muito além. Se eu uso a palavra de Deus para machucar, se eu uso a palavra de Deus para criticar, para prejudicar, para fazer algo de mal às pessoas, eu não compreendi a vontade de Deus, eu não entendi quão perfeita é a sua vontade. E Cristo Jesus, através da sua vida, ele vem então e reivindica, certo, o caráter, mostrando realmente o que é o caráter de Deus, a sua lei e o governo do Pai, contra os quais o inimigo, o acusador, lançou falsas acusações. Hoje, a grande controvérsia que se desencadeia em torno dessa autoridade de Cristo envolve não apenas a sua lei, como também a sua palavra. Muitas pessoas hoje tentam de diversas formas colocar a palavra de Deus em dúvida, colocar os 10 mandamentos em dúvida, colocar tudo aquilo que Cristo Jesus nos apresentou, as suas profecias. Tudo isso está sendo o inimigo tenta constantemente colocar isso em prova, tentando de alguma maneira trazer novos pensamentos, novas interpretações que tentam desvalorizar ou que tentam desacreditar aquilo que Deus deixou para nós. Desenvolvem-se então abordagens de interpretação da Bíblia que deixam pouco ou nenhum espaço para a divina revelação. Nós precisamos entender que isso sim é a palavra de Deus. Ela sim foi desenhada como nós estudamos. Se você não assistiu, pode buscar aí no estudo passado, onde nós falamos acerca das Escrituras. É muito importante entendermos como a Escritura foi revelada. Entendemos o quão fantástica a Bíblia é para então estudarmos a respeito dos temas dela. Porque se não entendemos o quão fantástico é esse livro, sempre vamos relativizar a sua mensagem. Sempre vamos dizer, mas talvez não era assim, talvez eles diziam isso. Mas quando você estuda e vê os mínimos detalhes de como ela foi produzida, você vê que a Bíblia não é nada menos que a produção de um milagre. Foi um milagre que produziu este livro. É incrível, não há um livro como este escrito por tantos autores diferentes e que se completa numa complexidade tão incrível quando nós estudamos no nosso estudo passado. O centro das doutrinas bíblicas, né, a gente vê que é a parte de Cristo, né? A Bíblia fala a respeito da natureza de que iria surgir um anticristo, né, que iria trazer ali algo não simplesmente contra Cristo, mas alguém que quer se colocar no lugar de Cristo. Então, o anticristo, que nós falamos é o próprio Satanás, certo? É aquele que quer se colocar no lugar do Altíssimo, certo? Satanás, ele tenta desviar a atenção que representa a única esperança da humanidade. É que nem nós costumamos falar aqui com os nossos irmãos. Infelizmente, amigos, as pessoas hoje não têm mais contato com a palavra de Deus. Eu e você, muitas vezes, deixamos de ler a palavra de Deus por causa dos cuidados da vida. O trabalho nos deixa super cansados, nós estamos constantemente perdidos em meio a redes sociais, a prazeres vazios, sentimos um imenso buraco em nosso coração, uma falta de sentido na vida e mesmo assim continuamos dizendo que não há tempo para a Bíblia, não há tempo para Deus. É triste que hoje em dia, até mesmo dentro da igreja, convidar pessoas para lerem e estudarem a Bíblia parece ser uma atividade maçante. Convidar as pessoas para orarem juntos parece ser uma atividade maçante. As pessoas estão tão cansadas que não tem mais tempo para a Bíblia.
E essa situação é muito semelhante àquilo que aconteceu no Antigo Egito, quando Moisés tentou libertar o povo, trazendo a mensagem de Deus ao povo, pedindo para que libertassem o povo e falando a respeito da esperança. E o faraó começou a se sentir irritado, ouvindo falar dessa esperança, de que o povo hebreu estava recebendo essa esperança, e ele pensando que podia surgir uma revolta, que podia surgir uma libertação do povo. Ele então fez a seguinte ordem, ele falou assim: vá lá e peça para que eles produzam a mesma quantidade de tijolos, mas agora sem fornecer a palha para eles. Para que eles vão e eles busquem a palha por eles mesmos, tragam para cá e produzam a mesma quantidade de tijolos, para que eles tenham um trabalho dobrado e não tenham tempo para ouvir essas baboseiras que Moisés está falando. Sabe, eu creio que dessa forma o mundo nos engana. Nós não temos um faraó, nós não temos alguém que aparentemente parece ser alguém que nos escraviza, alguém que nos prende, mas infelizmente somos escravos do dinheiro. Somos escravos muitas vezes de sonhos vazios e muitos acabam esquecendo o verdadeiro valor da vida. Lutamos a vida inteira para acumular bens, para acumular títulos, para acumular status, certo? E no fim das coisas, nós vemos que isso não traz felicidade alguma. Se olhamos para aqueles que são famosos, para aqueles que são grandiosos, muitos são acometidos de terrível depressão, vemos um número alto de suicídios e comportamento autodestrutivo entre aqueles que alcançaram a riqueza e o máximo status que a sociedade pode dar. E nós vemos que muitos começam então a enxergar que talvez o mais interessante é voltar ao padrão simples da vida. Sabe, Deus nos deu a felicidade, Deus nos deu o poder de ter felicidade, mesmo em um mundo de pecado aqui na Terra. Mas Ele nos dá uma promessa de uma felicidade absoluta, muito além, que é a promessa através de Cristo Jesus. Mas Ele nos mostra também, Cristo Jesus nos mostra que a felicidade ela está nas coisas simples. As coisas de Deus parecem loucura ao ser humano. A felicidade não está nos títulos, não está na riqueza, não está em conquistas e conquistas, né? Na felicidade não está nos tesouros onde o tempo, a traça, a ferrugem destroem. A felicidade está na eternidade, a eternidade que nós podemos ter com o relacionamento uns com os outros, com o cuidado com a nossa família. E é claro, a eternidade ela só é possível através do relacionamento com Cristo Jesus e com a sua palavra. O que tem impedido você de ter este relacionamento com Cristo Jesus? Eu sei que muitas vezes, em algum momento da sua vida, você tem feito promessas a Deus. Eu sei que muitas vezes você pensou: Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Mas quantas vezes você abandonou e você simplesmente deixou isso como palavras vazias e não retornou ao Pai? Quantas vezes você quis ter um relacionamento com Deus, mas disse: Senhor, o Senhor não fala comigo? Mas a pergunta é: quantas vezes você ouviu a Deus através das Escrituras? É triste dizer que leitores de livros comuns e famosos hoje, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Percy Jackson e tantos outros, já leram os seus livros favoritos e suas coleções talvez centenas de vezes. Mas aqueles que dizem acreditar em Cristo Jesus, na sua grande maioria, não leram nem sequer uma vez as Sagradas Escrituras. Amigos, nós precisamos nos levantar, assim como no tempo do Pentecostes. Assim, no tempo do Pentecostes, quando todos resolveram mais uma vez estudar todas as Escrituras, se colocar diante de Deus em um só coração, em um só objetivo, aquele povo clamava mais uma vez para o cumprimento da profecia de Deus, onde eles pudessem pregar o Evangelho a toda tribo, língua, povo e nação, onde aconteceu o evento do Pentecostes. Nós, como igreja, precisamos clamar pela chuva serôdia, precisamos clamar pela vinda do Espírito Santo em nossas vidas. E isso só é possível se tivermos um relacionamento com a palavra de Deus. Isso só é possível se tivermos a lâmpada para os nossos pés, certo? Isso só é possível se tivermos a palavra, porque a palavra é a única que possui a verdade. E a verdade que tem aqui dentro, a verdade, os ensinos que estão aqui dentro, são os únicos que podem de fato nos libertar, que podem de fato nos dar o verdadeiro sentido da vida e a esperança da eternidade ao lado do nosso Pai.
Se você tenha desejo de continuar estudando mais a respeito das Escrituras, eu peço, acompanhe a gente durante essa semana. E se você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus nesse momento, eu queria fazer uma oração com você. E não uma oração vazia. Eu quero que, de fato, nesse momento, você tome um tempo e você ore com o Senhor. Se você está assistindo esse vídeo não ao vivo, eu gostaria que você pausasse o vídeo nesse momento. Eu queria que você conversasse sinceramente com Deus. Fala a respeito das suas dúvidas. Fala a respeito dos seus conflitos e o que te impede de ter um relacionamento com Ele. E pede, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Faz de mim uma nova criatura. E se eu não te conheço, por favor, revele-se a mim. Deixa eu entender a respeito da tua Bíblia. Deixa eu entender a respeito da tua mensagem. E eu tenho certeza que Deus falará contigo. E é nesse momento que eu peço, então, eu quero fazer uma oração por cada um de nós. A oração que eu falo para você fazer com Deus é algo individual, é você e Deus. Mas eu quero fazer uma oração nesse momento por cada um que está aqui presente. Eu gostaria de convidar você que está assistindo junto conosco, que você curve a sua fronte, feche os seus olhos e falemos juntos com o nosso Senhor. Querido Deus, nosso Santo Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Mesmo em tantas vezes que abandonamos a Ti, em tantas promessas que fazemos ao Senhor, queremos mudar, queremos fazer algo diferente no próximo ano, mas mesmo assim não cumprimos, e o Senhor sabe disso, mas o Senhor continua amando a cada um de nós. O Senhor continua cuidando de cada um de nós. Mas eu sei também, Senhor, que o Senhor nos dá o livre-arbítrio, e são através das nossas escolhas e das nossas ações que mostramos ao mundo, que damos testemunho ao universo de que realmente seguimos a Ti ou não. E por isso, neste momento, Senhor, eu quero orar pela vida de cada um que está assistindo este programa, de cada um que está estudando a Bíblia junto conosco, Pai. Que cada um possa sentir esse desejo, Senhor, de entregar o coração a Ti, Senhor, de conhecer a Ti e poder crescer em graça ao Teu lado, ao lado de Cristo Jesus. Eu peço, Senhor, que nesse momento o Senhor levante a Tua igreja, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós e nos faça mais uma vez sermos o Teu povo, o povo que conhece as Tuas Escrituras, o povo que conhece acerca das Tuas profecias, o povo que conhece o seu pastor e que segue a sua voz para onde quer que ele for. Senhor, por favor, nos faz mais uma vez ter um relacionamento contigo através de Cristo Jesus e também através da sua mensagem nas Escrituras. Obrigado pelo teu amor, levanta a tua igreja uma última vez e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe cada um de vocês e eu espero você aqui amanhã para a gente continuar o nosso estudo.